aí, gente, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Vasques de inglês. Eu estou no Instantâneo para a gente discutir como identificar os diferentes usos do apóstrofo S. É bastante comum que provas de vestibular nos perguntem qual a diferença entre um certo uso do apóstrofo S no texto e nas opções que a questão traz. Mais do que isso, a gente mesmo às vezes tem dificuldade de entender uma frase quando ela tem aquele apóstrofo S. Não consegue exatamente traduzir bem ou entender o que deveria significar. Primeiramente, gente, o apóstrofo normalmente marca a ausência de uma letra. Como, por exemplo, numa música famosa como Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. O que nós temos ali, gente? O apóstrofo marcando a ausência da letra F da preposição of. No caso do apóstrofo S, ele pode marcar diferentes ausências. Por exemplo, Monty Python's the most iconic British comedy group. Gente, nesse caso, fica bem claro que o apóstrofo S marca a ausência da letra I do verbo is. DiCaprio's won an Oscar for The Revenant. Nesse caso, gente, o apóstrofo S também está marcando a ausência de uma letra. Só que agora não é o is. Como é que eu sei que não é isso? Porque logo depois eu tenho o verbo won no particípio. Portanto, se eu tenho um verbo no particípio, eu preciso de um auxiliar para o perfeito. Ou seja, nesse caso, o has, que marca o presente perfeito. Stanley Kubrick's The Shining is a masterpiece of suspense. Nesse caso, gente, eu tenho que perceber que o apóstrofo S não pode marcar nem a contração do is, nem a contração do has. Por quê? Em especial porque tu vai perceber que tem um verbo logo depois, o is. Ou seja, se o meu verbo is já está ali, esse apóstrofo S faz parte do meu sujeito. Portanto, ele está marcando o caso possessivo do substantivo. Here's Johnny. Tá, mas se o apóstrofo marca a ausência de uma letra ou de um som, o que ele está suprimindo no caso possessivo? Para isso, nós teremos que voltar lá na história da língua inglesa e ver como o inglês antigo funcionava. Nós tínhamos o caso genitivo, que marcava a ideia de posse nos substantivos, e ele era marcado pela terminação ES. Só que, com o tempo, obviamente, esse E caiu e hoje nos sobrou só o apóstrofo S. Entendido isso, gente, nós temos que perceber que não tem nada no apóstrofo S de Monty Python's, ou de DiCaprio's, ou de Stanley Kubrick's, que de fato marque a diferença. Pode ficar olhando para esse apóstrofo S o dia todo, tu não vai conseguir entender o que ele é. Tu só vai conseguir entender se tu olhar para o contexto, para aquilo que tem ao redor desse apóstrofo S e ao que ele está conectado. Resumindo então, gente, o apóstrofo S pode marcar a contração do verbo is, a contração do auxiliar has e o caso possessivo dos substantivos. Para conseguir identificar essas diferenças, nós vamos ter que ter muita atenção, porque nós vamos usar alguns exemplos com a atriz Daisy Ridley. Olha esses exemplos aqui, onde o apóstrofo S está sempre substituindo o verbo is. She's an excellent actress. She's in Star Wars 7. She's badass. She's getting a lot of attention. E she's known as Ray. A gente pode perceber que sempre que o apóstrofo S for is, ele vai estar seguido do quê? De um atributo ou uma condição, de algo que indique lugar, ou de um verbo no ing, no gerúndio, porque daí ele vai estar sendo o auxiliar do presente contínuo, ou ainda um verbo no particípio, e daí ele vai ser um auxiliar da voz passiva. Para identificar se o apóstrofo S está contraindo o has, é muito mais fácil. Olha esse exemplo aí. She's won the hearts of all fans. Para ser has, sempre tem que estar seguido de um verbo no particípio. E daí ele vai ser o auxiliar do presente perfeito. It's a trap. Não, mas espera aí. Eu acabei de dizer que depois do is poderia vir um verbo no particípio e agora depois do has sempre tinha um verbo no particípio. Como diferenciar? Gente, daí a gente vai ter que prestar atenção na transitividade do verbo. Olha o exemplo, gente. She is known as Ray. Nesse caso, quem é o objeto do verbo know? Bem, é ela, né? Ou seja, essa frase tem que estar na voz passiva. Já no segundo caso, she's won the hearts of all fans. Quem é o objeto do verbo win? The hearts. Ou seja, essa frase não está na voz passiva, portanto, ela está no presente perfeito. Ah! Mais uma coisa. Muita gente me pergunta, e se o has for o verbo principal da frase, gente? Também pode ser contraído? Não. Se
Se o has for o verbo principal, ele nunca é contraído, gente. Se ele for o verbo auxiliar, somente ele vai poder ser contraído. Último caso, gente. Para a gente identificar se o apóstrofo S está marcando o caso possessivo, olha esse exemplo aí. Daisy's life has changed completely. Nesse caso, a gente nota duas coisas. A primeira delas é que esse apóstrofo nunca vai poder estar com um pronome. Ele sempre vai estar associado a um substantivo. Nos outros casos, podia estar no substantivo ou no pronome, mas nesse aqui, só no substantivo. Mas mais importante do que isso, notem que logo após nós temos aí o verbo de fato da frase, has changed. Ou seja, o que Daisy's life é? É o sujeito dessa frase. Portanto, esse apóstrofo S não pertence ao nosso núcleo verbal. Ele é, na verdade, a marcação de posse. O que nós temos que ter depois desse apóstrofo S para marcar posse? Sempre algum substantivo. Pronto! Com um pouquinho de atenção, eu tenho certeza que tu nunca mais vai confundir se o apóstrofo S é is, has ou possessivo. Até a próxima. Tchau!